Olá, graça e paz, povo amado de Deus. Sou Lucimeire Rodrigues com o programa A Bíblia para Todos. Hoje, dia 20 de agosto de 2022, e até aqui nos ajudou o Senhor. Louvado e engrandecido seja aquele que vive e que reina para sempre em nossas vidas. Vou trazer uma palavra para a edificação da sua fé, no nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém, meus amados? A palavra hoje está no segundo livro de Reis, capítulo 5. Eu vou ler a partir do versículo 19, tá? Mas aqui embaixo. Geazi é atacado de lepra. Amém? Eliseu acaba de falar para Naamã, vá em paz, porque Naamã queria deixar os presentes para ele. Eliseu não aceitou, ele levou terra de Israel para lá, ele pediu perdão caso ele tivesse que entrar no Vale de Rinom, porque o senhor dele, Ben-Hadad, servia a esse Deus. Então ele já pede desculpa antecipadamente se ele tiver que servir isso, porque na verdade ele era, né, na hierarquia ele servia, né, a Ben-Hadad, que era o rei sírio. Então ele já pede perdão e Eliseu falou, vá em paz, vá em paz. Eliseu falou, Eliseu é um homem de Deus. E conhecia também o coração de Naamã e a felicidade que ele estava de ter sido curado daquela lepra, né? Uma doença que ia levar ele fatalmente à morte. Então aqui agora entra o personagem Geazi, ou Gease, tá? Vamos ler aqui. No caso então, gente, seria a parte B do versículo 19 do capítulo 5 do segundo livro de Reis. Quando Naamã se tinha afastado certa distância, Geazi, o moço de Eliseu, então Geazi servia a Eliseu, ele era um discípulo de Eliseu. Eliseu estava preparando ele para substituí-lo, vamos dizer assim, da mesma forma que Eliseu substituiu Elias. Homem de Deus, disse consigo, eis que o meu senhor impediu a este Ciro Naamã que de sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia, porque Naamã levou lá vários presentes, levou ouro, levou ciclos de ouro, ciclos de prata, levou roupas festivas, roupas caras, porque ele queria presentear Eliseu. E Eliseu não aceitou. É lógico que tudo que, pela lei de Moisés, tudo que um leproso tinha e tudo que uma pessoa tocava de uma pessoa que era leprosa também era contaminado. Geazi não aceitou nada. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. A gente vê aqui, né, o que é a ganância, né, a cobiça por alguma coisa. Eliseu não aceitou nenhum presente, porque Eliseu sabia que quem curou foi Deus. Foi Deus que curou. Uma pessoa de lepra só é curada por Deus, visto que naquela época não tinha nenhum tipo de medicamento, como tem hoje. Então, se ele chegasse lá e deixasse todos os presentes lá, aquela coisa toda, ia exaltar quem? Exaltar Naamã, que tinha condições para alguém curar ele, como se tivesse assim, eu tenho dinheiro, então por isso eu fui curado. E Geazi não queria isso. Ele queria que toda a honra fosse para Deus. Então ele queria que Geazi chegasse lá com todos os presentes, que ele não aceitou nada e que todos vissem que ele foi curado, porque a intenção era provar para aquele povo que existia um profeta em Israel. Então aceitar aquele presente todo ia cair por terra tudo que ele queria. Ele queria que exaltasse Deus, porque quem curou foi Deus, não foi Eliseu que curou. Eliseu apenas deu a ordem, vai lá e pula 7 vezes no Rio Jordão. Apenas isso, quem fez a cura foi Deus. Então que a exaltação seja para Deus, não pelos presentes que ele recebeu e muito menos para Eliseu. É tanto que Eliseu nem foi falar com Naamã, ele mandou uma pessoa ir lá falar com Naamã. Então vamos continuar aqui. Eu estou no 21 agora. Então foi Geazi em alcance a Naamã. Olha o erro aí. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou, vai tudo bem? E ele respondeu, tudo vai bem, meu senhor.
Tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer, ó, mentira. Me mandou dizer, eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens, entre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, porém, 1 talento de prata e 2 vestes festivas. Tudo mentira, porque não foi ninguém lá, Eliseu continuava onde ele estava, a intenção dele era recolher tudo, o ciclo de prata, o ciclo de ouro, as roupas festivas e ficar com ele, porque no coração dele subiu o quê? A ganância, subiu aquela questão de a desonestidade também, ele deixou de ser honesto, ele saiu de perto de Eliseu, ele não falou onde ele ia e ele foi atrás de um homem que Eliseu já tinha recusado os presentes. E ele era um discípulo, ele conhecia Eliseu, ele sabia que se Eliseu soubesse onde ele estava indo, o negócio ia pegar para o lado dele, não ia não, ele já sabia. Então foi tudo escondido, né? Olha o que é o perigo de você esconder as coisas. Esconder, mentir, aquela coisa, né? O que o olho cresceu naquilo, né? Que não lhe pertence. Por isso que eu falo que eu não estou colocando essa mensagem para julgar Geazi, porque isso que aconteceu com Geazi, o demônio traz em bandejas de prata para a gente também. E muitas vezes a gente cai nisso aí, a gente cai. Porque a gente tem a parte humana nossa, e a parte humana nossa, uma centelha, aquela centelha grande e humana que fala muito alto na nossa carne, ela quer as coisas. Ela quer essa roupa festiva, ela quer ciclo de ouro, que naquela época seriam outras coisas. Mas a gente tem esses tipos de vontade, esses tipos de desejo, eles infelizmente militam na nossa carne, né? O desejo por essas coisas, o desejo mundano, militam na nossa carne. Então, a gente tem que ter aí uma sabedoria muito grande para a gente não deixar cair. Por isso que eu não quero apontar o dedo para Eliseu, mas que a gente faça uma reflexão. Se fosse nós, será que a gente não faria a mesma coisa? Se fosse no dia de hoje, será que a gente não tiraria proveito de alguma coisa? Olha, ele não aceitou, mas se você me puder me dar esse anel, eu aceito. Será que a gente não cairia nessa? Então, menos apontamento e mais reflexão. Amém? Dá-lhe, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivas. Disse Naamã, ser servido, tomar 2 talentos, até aumentou, 2 talentos, e estou com ele. E amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes festivas. Pôs-los sobre 2 de seus moços, dos moços que estavam com Naamã, porque Geazi foi sozinho para lá. Ele foi sozinho, só que Naamã tinha uma comitiva. Então ele colocou 2 moços para carregar tudo aquilo que ele ia dar de presente, porque Naamã estava muito feliz. Você imagina uma pessoa que ia morrer, que estava fadado à morte, não tinha cura, ele tinha muitas coisas, ele era uma pessoa muito bem de vida, ele tinha muitas coisas, isso que para ele não era nada. Então ele entrega tudo, né? A felicidade de quem é curado, vamos supor, de um câncer, que tem muitas condições, não, presenteia, dá tudo para eles. Nossa, o que eu consegui, eu ia morrer. Então, ele não fez questão nenhuma. Então, ele pegou os moços dele e colocou um monte de coisa nos moços dele para ajudar a levar, porque ele sozinho não conseguia levar o tanto de presente que Naamã estava dando para ele aí. Aí, olha, instou ele e amarrou 2 talentos de prata e 2 sacos e 2 vestes festivas, pô-los sobre 2 dos moços, os quais o levaram diante dele. Então, os moços foram levando esses presentes e Geazi estava ali acompanhando. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou-os das mãos e os despediu. Ele tomou, porque estava chegando perto, é lógico, de onde ele morava, estava chegando perto, é lógico, de repente, de Eliseu. Ele tomou tudo, despediu. Olha, tá ok, obrigada, me dá. Tchau, vai embora. É interessante que você não esteja aqui mesmo, vai embora. Despediu daqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante do Senhor. Ele guardou todas as coisas que ele tinham pego sem permissão nenhuma, que Eliseu já tinha recusado. Ele guardou aquilo e se colocou diante do seu Senhor, que é Eliseu. Perguntou-lhe Eliseu, de onde vem Geazi? Nossa, essa pergunta deve ter queimado a alma, hein? Nossa, se fosse eu já tinha entregado tudo na hora. Eu fiz isso, porque eu sou meio assim, sabe? Já faço, já entrego tudo, já falo mesmo, né? Aí, olha, Geazi, de onde vens? Respondeu ele.
Teu servo não foi a parte alguma, escondeu, ela mentiu de novo. Olha aí quantas mentiras aí, ó. A pessoa se perde. Eu costumo falar assim, que a mentira é algo que a gente tem que estar sempre justificando, vocês já repararam? A mentira, a mentira nem fala que ela tem perna curta, perna seca, porque a gente tem que estar sempre justificando uma mentira. Vocês prestam atenção aí quando acontece isso. Você sempre tem que estar justificando, remendando, justificando, porque é mentira. A mentira, ela não se liga, ela não tem assim aquela coisa, é isso. Ela não se fecha, vamos dizer, não fecha a conta não bate quando é mentira. Então é melhor falar a verdade, porque a verdade você fala uma vez só, ela é sempre aquela. A verdade pronto e acabou, a mentira não. A mentira você vai remendando, vai remendando, vai remendando, porque ela é mentira. Então ela não se sustenta, a mentira não se sustenta. Respondeu ele, teu servo, eu não fui a parte alguma, porém lhe disse, porventura não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou ao seu carro a encontrar-te? Então Eliseu foi em espírito, era um homem de Deus, era um homem que consagrava a sua vida a Deus. Ele foi em espírito e viu tudo que Geazi fez. Viu tudo o que Geazi fez. Agora você imagina você está discipulando uma pessoa que você sabe que vai substituir você um dia e você vê a pessoa fazendo uma coisa dessa. Como deve ter sido triste para Eliseu, né? Eu estou te ensinando a ser uma pessoa assim, assim. Acompanhe os meus passos, como ele acompanhou os passos de Elias. Você vê que quando Elias morreu, antes está aqui no 2 Reis também 2, Eliseu fala assim, olha, Elias fala assim para Eliseu, pede-me o que queres que eu faça antes que seja tomado de ti, porque Elias ia ser tomado, né? Ia ser tomado de Eliseu. Disse Eliseu, peço-te que me toque por herança porção dobrada do seu espírito. Ele podia pedir tantas coisas, né? Ele pediu uma porção dobrada do seu espírito. Tomou-lhe Elias, do seu espírito, tomou-lhe Elias, dura coisa pediste, todavia se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, né? Porque Elias foi levado nessa carruagem de fogo. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Do redemoinho. O que vendo Elias clamou, meu pai, e nunca mais o viu. E tomando sua vestes, rasgou em duas partes. Então levantou o manto de Elias, que Elias deixara cair, voltando, e pôs-se a abordá-lo à borda do rio Jordão. Porque o manto de Elias, quando Elias é levado na carruagem de fogo, o manto dele cai e Eliseu toma o manto dele, né? Que era uma resposta, né? Que ele ia ficar com uma porção dobrada do espírito de Elias. Tanta coisa que ele podia pedir, e ele pediu o quê? Algo tão espiritual, né? Eu quero uma porção dobrada do seu espírito, eu quero algo dobrado de Deus, né? Era isso e que Eliseu pediu para Elias. Aí Eliseu vê o sucessor dele fazendo uma coisa dessa, né? Traindo, de uma certa forma, né, a confiança dele, né? Então, será que tudo que eu falei, né, parece que a pessoa não entendeu nada? E isso acontece tantas vezes, né? Às vezes a gente fala tanta coisa, vamos dizer, para um filho, para uma filha, para um amigo, na igreja, e parece que a pessoa não entendeu nada. Sai da igreja, vai lá e faz tudo errado. Não acontece isso? Faz tudo que não era para ter feito. E eu me coloco nisso, eu não estou me tirando disso, porque como eu falei, eu não quero apontar, porque é falha do homem mesmo, é a nossa natureza caída. Às vezes a gente ouve que é certo aqui, virou as costas, faz coisa errada. E infelizmente a gente acaba passando por isso, acaba fazendo isso e acaba dando mau exemplo em relação a isso.
Então ele fala aqui, olha, teu servo, porém lhe disse, porventura não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou ao seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Olha quanta coisa que ele ganhou. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência. Olha aí, entrou até a descendência dele, hein? Entrou até a descendência dele. Para sempre. Para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. A lepra na hora foi julgado, Deus julgou Geazi na hora recebeu o julgamento de Deus. E a gente vê aqui que até a descendência dele pagou pelo pecado dele. Agora, e eu falo para vocês aí, quantas pessoas pagam pelo pecado do outro? Quantos filhos pagam pelo pecado de um pai, pelo pecado de uma mãe? Eu não estou falando de maldição hereditária, não. Eu não estou falando, não. Mas se tem uma família que não tem uma estrutura boa, uma família que tem muito vício, que tem vários tipos de problemas em relação a casamento, em relação à sabedoria em conversar em casa, em conversar com os filhos, não tem entendimento. Você vê que a geração, ela acaba sofrendo, ela vai, é como se fosse um ciclo, ela acaba, às vezes, tipo assim, o pai que bebe demais, acaba passando isso para um filho, o filho também acaba caindo na mesma coisa, a descendência acaba pecando, e a gente tem que prestar muita atenção no que a gente faz, ainda mais quem tem filhos, e até quem não tem, quem tem amigos, enfim, mas principalmente pai e mãe, a gente tem que prestar muita atenção nas nossas atitudes em casa, o que a gente fala em casa, o que a gente tá falando, porque a nossa boca ela pode amaldiçoar, ela pode abençoar, e a gente, às vezes, acontece de uma descendência inteira pagar pelo pecado, porque não soube administrar, não soube organizar a vida, teve uma vida desestruturada. Então é muito comum a gente ver assim, a pessoa, aí eu tive um filho com 15 anos, a minha filha teve com 15, depois o outro veio com 15, e é impressionante como acontece isso, né? A gente vê uma pessoa que bebe, o filho também bebe, usa droga e vem isso passando. Eu não estou dizendo que isso é regra, porque às vezes acontece de ter uma pessoa que veio de uma família extremamente estruturada, tudo certinho, com uma sabedoria, com conversa, pessoas que sentam à mesa, almoçam, jantam junto, tomam café junto, conversam, são pessoas estruturadas e às vezes a pessoa cai nessa bandeja aí, ó, oferecida por Satanás, né? Uma bandeja de prata cheia de ouro oferecida por Satanás, que que aconteceu aqui com Geazi, né? Que caiu nessa. Acontece também, não é regra a pessoa ser o que é por conta da família. Às vezes acontece da pessoa cair aí, ó, escorregar diante de uma riqueza, a pessoa cresce o olho numa riqueza, vê aquilo como se fosse, nossa, mas se eu pudesse ter aquele anel, ter aquilo, e acaba entrando aí na ganância, sobe no coração das pessoas. E isso é comum, e isso acontece muito, e nós podemos cair nisso, por isso que a gente tem que vigiar nessa terra. A gente tem que vigiar nessa terra, porque isso acontece. Nós não somos blindados disso. Por isso que a gente tem que orar muito e pedir para Deus dar sabedoria para a gente, dar sabedoria, dar entendimento, para a gente não cair nesses erros aqui. Ele era uma pessoa, praticamente assim, ele estava ali para substituir Eliseu, um homem de Deus, e caiu numa coisa tão banal, né? Uma coisa assim, a gente olha assim, puxa, mas logo isso, né? Mas eu falo para vocês que grandes coisas, grandes tragédias acontecem com coisas pequenas inicialmente. Inicialmente são coisas pequenas e elas vão se transformando em coisas grandes, a ponto dele ter pego a lepra que estava em Naamã e toda a descendência dele. Então vamos refletir, vamos pensar em tudo isso aí. Amém?
Deus abençoe a vida de vocês. Espero que essa palavra entre no coração de vocês, que vocês reflitam sobre isso, porque é algo que pode acontecer com a gente, com nossos filhos, e a gente está aí no mundo e estamos sujeitos. Então, reflitam nessa palavra. Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus e até o próximo programa. Em nome de Jesus. Amém.